E para isso, E aí, galera, um pouquinho do humor da rádio aqui em Portugal. Pessoal do Portugalex aí da Antena 1. Eles fazem sátiras das coisas que acontecem no meio político, artístico e social. Lançou o alerta: as crianças portuguesas falam cada vez mais em brasileiro por influência dos youtubers que seguem diariamente. Dizem ônibus em vez de autocarro, policial em vez de polícia, bala em vez de pastilha elástica e cafajeste em vez de João Rendeiro. Mas uma investigação do Portugalex descobriu que há crianças portuguesas a falar de forma muito mais estranha, influenciadas pelo que vêem na televisão. Eu ando muito ralada com o meu filho de 6 anos, de tanto ver o primeiro-ministro a falar na televisão. Agora começa todas as frases com: ora, vamos lá ver. Também diz legislatura em vez de legislatura e constitucional em vez de constitucional. Eu estou desesperada, eu não sei o que fazer. O meu Pedrocas é tão doido pelo Benfica que deixou de falar português de Portugal e passou a falar português de Jorge Jesus. Diz Moreira de Cones, chegadores, forno interno e bode respiratório. Eu preferia 1000 vezes que falasse brasileiro, sinceramente. Ai, nem digo nada. A minha filha viu uma reportagem sobre linguagem inclusiva e agora diz: bom dia a todos e amigos. Parece um pequeno Jorge Jesus de saias com 5 anos e chama-nos tutores, porque diz que mãe e pai são palavras discriminatórias. O que havia de me calhar? Ora, aí estão algumas situações bem mais complicadas que falar brasileiro. Há também relatos de crianças que dizem brunch em vez de pequeno almoço, por ver 67 restaurantes da sua rua que só servem tostas de abacate e bolos de açaí. O PSD e o Bloco de Esquerda querem uma audição urgente do Ministro da Defesa para que este explique porque não pôs o Primeiro-Ministro e o Presidente da República a par das suspeitas de uma rede criminosa de militares portugueses. Gomes Cravinho já explicou que contou tudo à sua porteira e assumiu que ela se encarregaria de espalhar. Então, galera, como vocês puderam ver aí nesse quadro da Antena 1, é um quadro humorístico em que os artistas ali, os radialistas, fazem sátiras com as coisas que acontecem no dia a dia aqui de Portugal. Vocês perceberam que eles falaram sobre a influência, né, dos youtubers brasileiros nas crianças, de modo a até algumas crianças estar falando o português do Brasil para certos termos. Falou ali, as crianças estão falando ônibus em vez de autocarro, estão falando isso, aquilo, ao invés daquilo outro. Realmente, o português de Portugal, ele é diferente nos termos, sim, né? Apesar de muita similaridade, é muito similar, é muito similar na gramática. Se uma pessoa brasileira pegar um texto português, ele vai compreender como se fosse um texto brasileiro. Isso não tenha dúvidas, tá? A questão de interpretação de texto do brasileiro para um texto português, ela é perfeita, é normal. O português é praticamente o mesmo. No entanto, como a gente sabe, as pessoas não falam como elas leem, né? Nem no Brasil, nem aqui em Portugal. Então, existe sim diferenças de falas, diferenças linguísticas entre uma região e outra. Outra vez que eu falei isso num vídeo, eu falei que em Portugal tem muitos sotaques, assim como tem muitos sotaques no Brasil, né? E choveu de críticas para cima de mim dizendo que Portugal não tem sotaque, que a língua aqui é a língua original, que não sei o quê, que aquela história toda, né? Tem pessoas que não admitem que um estrangeiro fale alguma coisa a respeito do seu país. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu moro aqui em Portugal há 2 anos e meio e morei quase 40 anos no Brasil. E eu posso dizer para vocês que, assim como tem sotaques lá, existem sotaques aqui. Então, dizer que em Portugal não tem sotaque é uma falácia. É uma falácia. O pessoal do norte fala diferente do pessoal, do pessoal aqui do centro. O pessoal aqui do centro fala diferente do pessoal do Alentejo. Do Alentejo fala diferente, tem uma fala diferente, principalmente as pessoas dos Açores, as pessoas da Madeira. Inclusive, quando tem entrevistas, a gente percebe muito bem as diferenças no português falado nos Açores, no norte de Portugal, no centro, no Alentejo, Lisboa. Tem diferenças. Sabe como é que se chama essas diferenças? Sotaque. Sotaque.
O português de Portugal tem sotaque. Aqui não se fala a língua original, porque a língua ela é viva, ela vai mudando conforme o tempo. Aquilo que se falava há um tempo atrás, hoje já não se fala mais daquele jeito, fala-se de outro jeito. Porque a linguagem falada, ela é viva, ela vai mudando, ela vai sofrendo metamorfoses conforme o tempo, né? E conforme a região. Portanto, a gente pode dizer que sim, Portugal tem seus sotaques e o português do Brasil tem sim seus sotaques. Assim como tem pessoas que conseguem identificar o sotaque angolano, o moçambiquenho, o brasileiro, o sotaque nortista, o sotaque alentejano, o sotaque dos Açores da Madeira também, tá? Então são várias pessoas de várias regiões, de vários lugares do mundo, falando a mesma língua. Qual? Português. Agora, se vocês perceberam aí, nesse programa aí, é um programa humorístico aí da Antena 1, eles dizem que a influência dos YouTubes brasileiros estão fazendo com que as crianças comecem a falar o português brasileiro. Não foi isso que ele falou. Você lembra bem? Volta o vídeo aí e veja lá o que ele falou. Ele falou português brasileiro? Se você voltou para ver, você vai perceber que ele não diz português brasileiro, ele diz brasileiro. Falar o brasileiro, né? Para muitas pessoas aqui, a maioria das pessoas dizem que nós falamos o brasileiro, né? Nós falamos o brasileiro. Gostaria de perguntar para essas pessoas se quando eles veem uma pessoa australiana, eles dizem que ela fala australiano e não inglês. Ou quando ela vê uma pessoa mexicana, cubana, ou da Guatemala, e diz que eles falam mexicano, ou cubano, ou guatemalês. Claro que não, eles falam espanhol. E se nós perguntarmos para eles, eles vão dizer, não, eles falam espanhol. Mas quando nós perguntamos para eles que língua fala no Brasil, eles dizem brasileiro. Então aprenda uma coisa quando chegar em Portugal. Você vai descobrir que no Brasil fala-se brasileiro. Tá, gente? Inclusive quando as pessoas pegam um manual ou um livro, ou solicitam um livro e pedem, fazem uma compra online, eles perguntam, olha, isso está em brasileiro? Né? Eles não falam que está em português brasileiro. Eles falam que isso está em brasileiro, porque é um linguajar comum entre eles e eles se entendem. A maioria deles não quer dizer que no Brasil fala-se brasileiro e não o português. É simplesmente porque é uma convenção social, linguística, de identificar o português do Brasil como brasileiro. Então, quando chega aqui, você vai estranhar muito o português de Portugal, às vezes até você no ouvir não vai entender. E daí você vai questionar por que eles entendem o que você fala, mas você, na maioria das vezes, precisa fazer leitura labial para entender o que eles falam. Primeiro porque, justamente ali naquela brincadeira que a rádio fez ali, os youtubers brasileiros estão influenciando as crianças aqui a falar o português do Brasil, ou o brasileiro, como eles dizem aqui, né? E não é só o YouTube, os youtubers que fazem isso, mas as músicas, as novelas, né? E muita cultura brasileira é consumida aqui, né? Principalmente nas novelas, mais antigamente passava muitas novelas brasileiras aqui, eles se acostumaram com o português do Brasil, certo? E eles entendem melhor nós brasileiros do que nós entendemos eles, porque a gente não tem muito contato com o português de Portugal, tá? Então, no começo a gente sente isso. A gente sente, por que eles me entendem, mas eu não entendo eles, né? Mas com o tempo, com poucos meses, você já consegue entender praticamente tudo, assim, de primeira. Não fica falando aquele, quê? Ou tem que fazer leitura labial para poder identificar o que a pessoa está falando. Principalmente em tempos de máscara, né? Em tempo de máscara a gente não vê os lábios das pessoas, então tem que ouvir bem. E tem que ouvir bem o que o português fala para você poder perceber. Então, quando chegar aqui em Portugal, não estranhe não. A gente sabe que se perguntar para uma criança da quarta série lá que língua que ela fala, ela vai dizer que fala português, né? Ela não vai dizer que fala brasileiro. Ela nem vai dizer que fala português brasileiro. Isso não existe esse termo. Se perguntar para uma criança
para uma criança que estuda lá na aldeia Caiapó, lá no meio da Amazônia, que língua que ela fala, ela vai dizer o Caiapó e também o português. Ela não vai dizer brasileiro. A gente sabe disso, né? Mas aqui as pessoas dizem que brasileiro fala brasileiro, né? Mas na hora de falar americano, os Estados Unidos não fala americano, fala inglês. Então, a gente tem que estar atento a isso daí. E não é uma questão para se preocupar, não. É uma questão de entender o sotaque, tá, gente? Olha só, sotaque português. Porque para nós que somos estrangeiros e falamos a mesma língua, ao chegar aqui, a gente diz o quê? Que o português de Portugal tem um sotaque diferente do brasileiro, certo? Que a gente consegue identificar os sotaques, principalmente quando é dentro da mesma língua, né? Existem sotaques que a gente identifica mesmo não tendo o conhecimento total naquela língua, de línguas diferentes. Por exemplo, eu falo português materno, mas eu sei identificar o inglês do Texas, né? Que ele tem um sotaque bem peculiar daquela região. Então, a gente vai aprendendo com o tempo e vai se acostumando com o tempo. Eu posso confessar para vocês que ainda não me acostumei com o sotaque português da Madeira. É diferente, difícil de entender. E algumas regiões do norte, assim, quando passa reportagem na televisão, às vezes a gente tem que ficar prestando mais atenção para entender tudo aquilo que está sendo falado. Então, gente, é uma questão engraçada, mas os portugueses levam isso muito a sério, né? A questão das crianças aí está falando, tá tendo algumas falas, não é tudo, né, gente? Mas elas começam a substituir uma palavra ou outra, né? Como ele disse ali, as crianças não estão chamando autocarro de autocarro, estão chamando de ônibus, que é assim que se chama lá no Brasil, e eles se preocupam muito com isso. E eu acho isso louvável, acho isso muito legal, porque eles querem preservar as suas tradições, a sua língua, da forma como ela é falada aqui, tá? Não estou dizendo que nem aqui fala certo, nem lá no Brasil fala certo, nem no lugar do mundo fala certo. Cada país tem a sua língua, cada país tem o seu sotaque comparando dentro de mesmas línguas, no caso Brasil e Portugal. Eu acho que todo mundo se entende muito bem. Tá bem, gente? Então, uma curiosidade sobre isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração, um abraço a todos. Quem gostou, comenta, compartilha. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve lá. Muitos daqueles que assistem nossos vídeos não são inscritos, então não custa nada. Vai lá, clica no botão se inscrever e depois aperta o sininho. Quem já é inscrito aí no canal, verifica a sua inscrição lá, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que tem o sininho setado, mas não está recebendo a notificação no seu e-mail. Então, vai lá e confira isso daí dentro da sua inscrição aqui no canal San Reis. Tá bem, gente? Abraço a todos, beijo no coração. Fui!